ser o comportamento de quem é nascido de novo, né? E já há 2 semanas nós estamos falando desse tema, o Deus que cuida. Então nós sabemos como nós devemos viver na presença do Senhor. Como eu vou falar só no português hoje, não vou pregar no inglês, o irmão Eli vai traduzir, eu vou tentar ir devagar, porque senão o irmão Eli se perde, não dá conta, porque eu corro muito, né, irmão Eli? Então na semana passada nós vimos um Deus que restaura a vida, um Deus que é capaz de dar vida, um Deus que é capaz de mudar as situações diárias das nossas vidas que morreram por alguma razão. E Deus é capaz de ir lá e de restaurar. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E quero que você mantenha a sua Bíblia aberta aí, acompanhando os textos comigo. É uma história conhecida, eu quero ver que aprendizados nós podemos tirar dessa lição hoje para as nossas vidas. A escola da Bíblia hoje, a nossa EBD, a Escola Bíblica Dominical, hoje nos trouxe uma excelente introdução para a mensagem. Não é? A Bíblia, a aula hoje falou dessa questão da culpa. Não é? E muita gente vive com culpa, muita gente carrega culpa, e às vezes nós estamos carregando uma culpa que não precisamos mais ter ela, não precisamos mais carregá-la, porque a palavra de Deus diz que o Senhor levou cativo o cativeiro e perdoou os homens, deu vida, e não há necessidade da gente andar carregando o peso da culpa do pecado, porque Cristo já nos libertou, amém? If you rather have the text in English, it's right there on the screen. O texto vai dizer assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e sentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Algumas traduções vão dizer areia. E como insistisse, perguntando-lhes, endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar dos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que ele e a mulher, disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Disse ela: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Vamos orar mais uma vez. Grandioso Deus e Pai amado, nós suplicamos que o Teu Espírito Santo agora nos conduza na ministração dessa palavra, nos dê o entendimento da palavra, que Ele nos ilumine a mente, nos dando a capacidade de tirar aprendizado desse texto. Fala conosco, Pai, no nome do Senhor Jesus, que a Tua presença reine aqui, no nome do Senhor Jesus. Amém. Romanos 3:23 vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todo ser humano pecou e foi separado da glória de Deus. Cristo morrendo numa cruz e ressuscitando traz para nós o privilégio de recebermos o perdão. E dentro da nossa meditação de hoje, nós vamos ver alguns aspectos do nosso relacionamento com Jesus. O principal deles é que Jesus perdoa pecados, amém? Então tem uma mensagem: Jesus, o Deus que restaura pecadores. Mas também nós vamos ver um ensinamento de Jesus sobre como nós devemos agir em relação ao pecado alheio. A história da mulher pega em adultério é tão atual que parece ser um retrato dos nossos dias. Parece que foi uma coisa de já, em vários aspectos. Tanto no aspecto do adultério, que infelizmente acontece muito,
quanto no aspecto dos acusadores. Nós somos uma sociedade que acusa muito. Aliás, eu estava lendo uma reportagem e esse ano já se registrou o maior número de bebês nascidos no Brasil sem ter o nome do pai. Interessante que o número de nascimentos diminuiu de janeiro a junho, mas aumentou o número de filhos sem pais, o que eles chamam agora de mães solo. Então isso é algo que nos preocupa. E eu falava com vocês que o mundo está mudando, o mundo que está diante de nós, o que está por vir, o futuro vai ficar mais complicado ainda, porque as coisas estão se deteriorando. Os escribas e fariseus, esses dois grupos de pessoas que pegaram aquela mulher e levaram diante de Jesus, eram pessoas da igreja. Então eram pessoas que tinham o conhecimento da palavra de Deus. Os escribas eram doutores da lei e os fariseus eram um dos partidos religiosos que havia na época, os saduceus, que eram muito zelosos pelo cumprimento da lei. Essa frase é perigosa, zelosos pelo cumprimento da lei. A gente precisa saber sobre o que a gente é zeloso, para que a gente não seja zeloso da coisa errada. Essa junção não aconteceu por acaso. Eles queriam pegar Jesus em algum tipo de erro. Então aquela situação foi um prato cheio para eles, né? Quem sabe até essa situação do adultério não foi programada por eles, armada por eles, para que aquela mulher fosse pega em adultério. Mas é interessante notar que o texto começa dizendo o que aí, no versículo 1? Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E o versículo seguinte diz o quê? Que na manhã seguinte ele voltou para o templo. O que os escribas e fariseus não esperavam é que Jesus fosse passar a noite no Monte das Oliveiras, muito provavelmente orando. Era um local onde Jesus frequentemente ia para orar, para gastar tempo com Deus. Então Jesus estava preparado para a batalha, Jesus estava preparado, porque não ia ser pego de surpresa por nada e nem ninguém, amém? Quando eu e você começarmos a nos preparar em oração, a vida também não vai nos surpreender. Nós estaremos preparados para toda situação. O segredo é a oração. E a gente tem menosprezado dessa ferramenta. Nós precisamos fazer melhor uso dessa ferramenta. Então o texto se desenrola. A introdução é essa. Jesus então estava ali e trouxeram de repente aquela mulher e já vieram com as pedras na mão, prontos para o assassinato acontecer. A acusada e a acusação. A mulher então tinha sido pega em um relacionamento íntimo com outro homem casado. O homem é casado porque senão não seria adultério, seria fornicação, né? A sociedade agia e age da mesma forma, de uma forma condenatória. E a primeira parte que a gente precisa aprender é essa da questão de como a sociedade age, como nós devemos agir. Porque a sociedade acusa, julga, condena e mata. E nós, muitas vezes, na igreja, fazemos a mesma coisa. É verdade que ninguém mata mais, não vai apedrejar ninguém. Nós não matamos fisicamente, mas matamos emocionalmente. Aparentemente nada mudou, porque a sociedade e também nós acusamos, julgamos, condenamos e matamos. Há pessoas que são assassinadas emocionalmente, infelizmente até dentro da igreja. Por quê? Porque a postura nossa precisa mudar. Nós servimos a um Deus que cuida de mim, cuida de você e cuida de todo mundo que está sentado do seu lado. Ele cuida até daquelas pessoas que você não gosta. Aliás, ele cuida até de quem não gosta dele. Ele ama, ele cuida. Jesus nos ordenou a amar o próximo como eu me amo. Eu quero sempre coisas boas para mim. Então eu preciso querer o mesmo para o meu próximo. Amar o próximo como a si mesmo. Jesus não sugeriu, não deu uma ideia, Jesus ordenou. Então é uma ordenança que nós amemos o próximo. Quem julga o próximo está amando? Não. Então a gente começa a ver que Jesus espera que nós tenhamos um comportamento diferente. Nós somos a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, representantes de Cristo na terra.
Quando alguém quer conhecer Jesus Cristo, ele vai a uma igreja. Então ele precisa chegar, ele precisa ser amado, ele precisa ser respeitado, ele precisa ser bem cuidado, ele precisa sentir que há amor na vida daquela igreja. Porque afinal de contas ele vem à igreja para ver Cristo. O desafio maior meu e seu é que às vezes a pessoa não quer vir à igreja para ver Cristo. Primeiro ela vai olhar para a minha vida e para a sua vida da maneira que nós vivemos lá fora, para encontrar Cristo. Então a maneira com que nós vivemos lá fora precisa apresentar o Cristo que nós servimos. Porque se a maneira que a gente vive não apresenta o Cristo, essa pessoa pode não procurar o Cristo em lugar nenhum. O ser humano ele é chamado de animal racional, mas por vezes nós agimos irracionalmente. Às vezes prevalece a lei da selva. O povo quer sangue, morte, destruição, ao invés de amor, perdão e restauração. O irmão pecou, seja qualquer tipo de pecado. Não dá para crucificar. A igreja, até algumas décadas atrás, pegava e excluía imediatamente. E algumas igrejas excluíam e viravam as costas, nem buscavam para tratar. É verdade que toda forma de pecado precisa ser combatido. É verdade que a gente precisa reeducar, reconduzir a pessoa, treinar a pessoa a não pecar mais. Mas nós precisamos agir com amor. Mateus capítulo 7, nós vamos mencionar um pouco adiante, mas fala: não julgueis para que não sejais julgados. Aquela multidão que procurou Jesus, levando a mulher para ser apedrejada, eles já tinham julgado, já tinham condenado, só não tinham executado ainda. Hoje, principalmente, todo mundo tem uma opinião sobre tudo e todo mundo tem uma opinião sobre você, não é verdade? Hoje em dia, todo mundo tem opinião sobre tudo. Eu lembro de crescer ouvindo minha mãe dizer que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Já ouviu esse ditado? E a gente tem opinião sobre tudo, até aqueles assuntos que a gente não entende nada. Quem aqui acha que é melhor técnico do que o seu time, do que o técnico do seu time de futebol? Todo camarada aí acha que é melhor técnico do que o técnico que está lá. A gente acha que é melhor técnico do que o técnico da seleção. A gente tem uma opinião formada, embora a gente não conheça todos os fatos. Hoje, mais do que nunca, as opiniões são expressas. Às vezes elas são baseadas nos nossos sentimentos e não em fatos, e não em pesquisa, e não na ciência, e não na Bíblia. São só nossas expressões. E hoje em dia todo mundo tem uma voz muito mais alta, muito maior, porque nós temos acesso à internet. Recentemente, uma cantora gospel foi criticada simplesmente porque ela apresentou a palavra de Deus, que é contra o homossexualismo. E ela tentaram crucificar, porque esses ataques vêm do diabo. Então vai sempre tentar crucificar. Ela foi muito clara: não é a minha opinião pessoal, é a opinião do Deus a quem eu sirvo, e como é o Deus a quem eu sirvo, eu vou cumprir isso. Então eu não vou endorçar esse tipo de relacionamento. Mas tentaram crucificar. Por quê? Hoje todo mundo tem uma opinião. A lei era clara, as consequências para aquele tipo de pecado era a morte. Então a multidão tinha consciência disso. Os acusadores então não estavam errados, eles só não eram qualificados para o trabalho. Precisamos também deixar de sermos acusadores do pecado alheio, porque Cristo não nos chamou para julgar, mas para amar uns aos outros. E essa mudança precisa começar de dentro para fora. A gente vai praticando aqui dentro para colocar em prática também lá fora. Mateus 7,3 vai dizer o seguinte: por que você se preocupa com o cisco no seu olho? Por que você se preocupa com o cisco no olho do seu amigo, enquanto um tronco nos seus olhos? Então a gente precisa preocupar com a nossa vida, olhar para dentro de nós. Na primeira parte desse ensinamento, desse ensino, é que nós não devemos julgar uns aos outros. A multidão julgou aquela mulher. E vamos ver o que aconteceu. Diante da sede para condenar a mulher, Jesus os convida para uma reflexão. Sempre que dermos oportunidade, Jesus vai nos colocar diante de uma reflexão, diante de uma análise daquilo que é melhor a ser feito. Sem pressa nenhuma, Jesus escrevia ali na terra. A sociedade é apressada em acusar, julgar e condenar. Hoje a gente ouve dizer: eu ouvi dizer que fulano, e daí a gente também toma partido e começa a criticar. Toda a história
toda a história tem duas verdades, tem dois lados. Na verdade, não são duas verdades, são dois lados. Toda a história tem dois lados e uma verdade. Cada um tem a sua verdade. A verdade de A, a verdade de B e a verdade. A gente precisa, antes de tecer qualquer comentário, qualquer sugestão e até qualquer aconselhamento, conhecer os dois lados. Acontece muito com o pastor. Às vezes a esposa vem falando do marido, cobrando as coisas, mas se o pastor não for lá ouvir o marido para saber o que está acontecendo, ele pode se colocar numa situação complicada. Ou a situação vice-versa, o marido que vem e fala da esposa, o pastor vai lá chamar a atenção. Não, não é bem assim. Então a gente precisa, isso se aplica a cada um de nós, conhecer todos os fatos antes de fazer qualquer comentário. E se não é uma coisa boa, se não vai edificar ninguém, a gente não deve nem falar. Pode ser verdade, pode estar explícito, mas se não vai edificar o outro, para que falar com o outro? Você já foi injustiçado pela sociedade? Muito provavelmente, não é? A pergunta que Jesus fez foi a seguinte: aquele de vocês que está sem pecado, atire a primeira pedra. Quem de vós está sem pecado? É a primeira pergunta que Jesus faz diante da acusação. Imagina aquele tumulto, aquele alvoroço, o povo doido para apedrejar a mulher. Jesus de repente fala: quem de vós está sem pecado? Joga a primeira pedra. Um silêncio paira no ar. Jesus, com uma frase, ele iguala toda a forma de pecado. Porque agora o pecado daquela mulher deixou de ser maior do que o pecado dos outros. Se eu falei uma mentirinha e o outro caiu em adultério, se o outro dá mau testemunho, mas eu só nego impostos, se o outro é arrogante, mas eu sou fofoqueiro, tudo isso são formas de pecado, e toda forma de pecado tem condenação, ou precisa se buscar o perdão de Deus. Então o que Cristo apresenta para essas pessoas é essa análise de como está a minha vida em relação ao outro. Então, quando eu vou falar mal de um irmão, eu preciso primeiro olhar para a minha vida, porque tem um cisco no olho do irmão, mas tem uma trave no meu olho. O irmão é imperfeito, é pecador, mas como eu sou? Há pessoas que vivem assim, como se os pecados dos outros fossem maiores do que o seu próprio. Outro ponto de análise para a nossa vida. Pecado é pecado, pecado é errar o alvo. Há pecados que vão causar consequências maiores, né? Se você matou uma pessoa, ou se você roubou uma laranja na feira, são duas coisas diferentes. A família enlutada vai perder o provedor da casa. Uma laranja que alguém estava vendendo vai causar pouco dano. Mas os dois são pecados. Então a gente precisa trazer isso para dentro de nós e começar a praticar isso. Aceitar o outro como o outro é. O pecado do outro não é problema nosso. Você está entendendo? Diga amém. Alguns estão, né? Jesus então declara a sua sentença. Então Jesus ouviu o clamor da multidão, Jesus colocou uma questão e agora então ele vai dar a sua sentença àquela mulher. Quais são os seus pecados? Que pecados você tem cometido? Deus não aprova o pecado. Por isso Cristo morreu na cruz para perdoar pecados. Então se você tem pecado, confessa e começa a ser limpo de novo. A escola da Bíblia falou da culpa. Que culpas você carrega por pecados do passado? Confesse, peça perdão, Deus perdoa, abandone o pensamento e abandone o pecado também. Então Jesus, ele abre o seu discurso com duas perguntas feitas àquela mulher. Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então Jesus agora começa a desenhar o desfecho daquela conversa. Agora já não tinha mais a multidão, já não estava mais o alvoroço, todo mundo tinha ido embora.
E Jesus faz essa pergunta para a mulher. Fica claro que os homens são inaptos, incapazes, desqualificados, e que Jesus conhece o coração de cada um de nós. Então, Deus é quem nos conhece, e foi Ele que nos orientou que a gente não deve julgar. Fica claro também que nós devemos amar as pessoas com os pecados que ela tem. O problema do pecado é entre a pessoa e Deus. Então, o camarada é pecador. Eu preciso amá-lo, preciso respeitá-lo. Porque Jesus falou que eu devo amar o próximo, não especificou quem era o próximo. Então, não importa o pecado do irmão, eu posso sempre aconselhar. Irmão, abandone esse pecado. Olha, Jesus Cristo não aprova isso. Precisa se santificar, precisa mudar de vida. Mas eu devo amá-lo e não julgá-lo. Não vou andar mais com esse camarada, ele não presta, ele não vale nada, porque talvez você é a única ponte de ligação que essa pessoa tem com Cristo. Jesus disse à mulher: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Na mesma hora ali, Jesus perdoou o pecado daquela mulher. Era uma sentença de morte, porque a lei de Moisés dizia que devia morrer. Jesus, que não veio para cancelar a lei, ele veio para cumprir a lei, traz um novo olhar, traz uma nova solução, traz uma nova visão sobre a lei. Jesus está mais interessado no seu futuro do que no seu passado. Para Deus, pouco importa o seu passado, importa mais o seu futuro. Pouco importa como você começou a carreira, importa como você vai terminar. A pergunta dele, de Jesus, a você é: onde estão os teus acusadores? Ou melhor ainda, que importância tem para você os seus acusadores? É Deus quem me julga, amém? Então, que importância tem os acusadores? Fazendo uma ligação com a aula que nós tivemos hoje cedo, para que carregar essa culpa? Quem é que está te acusando? Quem é que está te fazendo sentir culpado? Cristo é quem te julga. Jesus está mais interessado em te perdoar do que em te condenar. A palavra de Deus nos mostra regras para viver, regras de convivência, regras de conduta, regras de santidade. A graça que perdoa os nossos pecados também exige comportamentos adequados com essa graça. Então não é que a gente vai viver pecando, esbanjando o pecado. Lembra de Gálatas? Nós pregamos há 2 ou 3 semanas atrás, para a gente não abusar da liberdade da graça. Mas Cristo está interessado hoje na sua salvação, em perdoar o seu pecado. Ele não está interessado em te condenar. Cristo hoje é o seu advogado de defesa. No dia do grande julgamento final, Jesus vai estar numa posição diferente. Mas hoje ele é o advogado de defesa. Hoje ele quer te perdoar. Jesus só morreu crucificado numa cruz com dores tremendas, um sofrimento terrível, depois de ter sofrido um açoite, simplesmente para poder perdoar o seu pecado. Amém? O pecado que ele já sabia que você ia cometer, o pecado que ele já sabia que você ia passar por ele. A mensagem do Evangelho de Cristo, ela chocou o povo e ela atraiu muitas pessoas. Lembra de João Batista batizando? Qual era a mensagem de João Batista? Arrependei-vos e crede, porque é chegado o reino de Deus. As boas novas, o Evangelho, a mensagem é a mensagem de perdão. A boa nova é o perdão. Até então a lei apresentava o pecado, tipificava o pecado, dizia o que era pecado. Mas pela graça de Cristo veio o perdão pelos pecados. Então o Evangelho, as boas novas, a boa notícia que chegou para o povo que andava em trevas, é a possibilidade de ter os nossos pecados perdoados. É a possibilidade de não sofrermos a condenação do inferno. É a possibilidade de, mesmo errando, Cristo nos perdoar se a gente buscar viver de uma maneira diferente. O conselho de Cristo para aquela mulher era: vá e não peques mais. O conselho de Cristo, a palavra dele para mim e para você é: vá e não peques mais. Jesus Cristo nos diz lá em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem estado cansado da sua vida, se sentindo oprimido, Cristo pode trazer alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Essa é a promessa de Cristo. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Ainda em João 10,10 vai dizer: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
Jesus Cristo está interessado em perdoar o seu pecado hoje. Jesus Cristo está interessado em te dar um novo começo de vida hoje. Jesus Cristo está interessado em quebrar as correntes do pecado que te prendem, tirar a culpa da sua vida e quer que você viva uma vida diferente a partir de hoje. Nenhuma mensagem é pregada por acaso. Cristo espera e nos convida hoje a uma mudança. É verdade que o mundo te condena, os amigos, a família, a igreja, infelizmente, mas o que Cristo diz é: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Cristo morreu então para perdoar pecados, e é isto que ele faz todos os dias. Romanos 8:1, portanto não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que são de Cristo não há condenação, aqueles que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aqueles que não vivem segundo o pecado, mas vivem segundo o Espírito. O que isso quer dizer? Nós somos falhos, infelizmente vamos pecar, mas o que nós não podemos fazer é nos entregar ao pecado, viver de uma forma abusadora da graça. Uma vez que Cristo está vendo em nós o empenho, o esforço para vivermos em santidade, mesmo quando erramos, Ele vai nos perdoar. Ele já sabia do seu pecado, e todos os dias Ele te convida a um recomeço. Romanos 8, 37 e 39 diz assim: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o que está por vir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Nada pode nos separar do amor de Cristo. O plano de Deus para a redenção do homem é Jesus Cristo. E uma vez que nós nos submetemos à vontade de Cristo, não importam os nossos erros, nós só precisamos insistir para acertar, buscar acertar. Se escorregar e cair, levanta depressa, sai daquele lugar. Cristo vai te perdoar. O Senhor te convida a uma restauração de vida, Ele te convida a uma mudança de vida, a um recomeçar. Ele quer que você abandone as suas práticas pecaminosas. Ele diz através desse texto da mulher pega em adultério que toda forma de pecado pode ser perdoado, e Ele exige de nós transformação. Também Ele nos ensinou que nós não devemos julgar uns aos outros. Quais pecados te afligem? Romanos 8:1 diz que não há condenação para os que buscam obedecer a Deus. Então, que eu e você possamos buscar obedecer ao Senhor. Mas tomando cuidado com o ensinamento de Gálatas 5, que vai dizer para a gente não usar da graça da forma errada, não abusar da liberdade, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Toda forma de pecado tem perdão, e Jesus Cristo, o Deus que cuida, o Deus que restaura o pecador, quer restaurar a sua vida, quer que você comece uma nova vida com Ele. Se você quer começar uma nova vida com Jesus, fala para Ele hoje. Vamos orar agora, você curva a sua cabeça, fala para Deus: eu quero recomeçar hoje. Eu sei dos meus pecados até aqui, mas eu peço ao Senhor que me perdoe, me purifique, apague os meus pecados, porque hoje eu quero começar uma nova história com o Senhor. E comece uma nova história com o Senhor. Essa é a oportunidade que Ele está dando a cada um de nós nessa manhã. Vamos orar. Pai Santo, Deus querido, nós em uma maneira conjunta confessamos ao Senhor os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas. A inclinação da nossa carne é o pecado, a vontade do nosso coração é o pecado, mas nós queremos nos esforçar para agradar o Teu coração. E sabemos que se por acaso algum acidente acontecer e a gente pecar, o Senhor está pronto para nos perdoar, nos dar vida e vida em abundância. E nós confessamos os nossos pecados até aqui. Que o Senhor nos perdoe pelos pecados, até mesmo aqueles que nós já nem nos lembramos mais. Que o Senhor possa nos perdoar, que o Senhor possa nos purificar, e que hoje nós comecemos uma nova caminhada contigo, um novo caminhar, um novo andar, livre das condenações do passado. Que a culpa vá-se embora, que a culpa seja aniquilada, e que nasça em nós uma nova vida, que seja gerada em nós uma nova vida, uma vida abundante, como a Tua palavra promete, e que nós possamos experimentar a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento, que nós possamos, ó Deus, viver plenamente com o Senhor, entendendo que a Tua mão de poder que nos toma, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus Pai,
Que as divinas e santas consolações do Espírito Santo seja com essa igreja e com todo o teu povo espalhado pela face da terra, de agora e para sempre, ó Deus. Amém. Que o Senhor então te abençoe e te guarde. Creia que Deus é o Deus que busca restaurar a sua vida todos os dias. Senhor Jesus, põe